Imagina a seguinte cena. Um trabalhador comum, no primeiro século, vivendo numa cidade do Império Romano, caminha até o mercado central para comprar pão para a família. Uma situação do dia a dia. Exato. Só que, chegando na barraca, o comerciante não pede apenas moedas. Ele aponta para um pequeno altar ali do lado. Aquele altar com a estátua do imperador, né? Isso. E ele exige que esse trabalhador queime uma pitada de incenso ali e declare em voz alta que César é o Senhor. Se houver recusa, não tem pão. Não tem comércio. A pessoa é rotulada como subversiva na hora. E é excluída da economia local. O que parece tipo o roteiro de um filme distópico sobre um futuro sombrio, na verdade, era a realidade econômica e política de milhares de pessoas na antiguidade. É muito louco pensar nisso porque essa imagem histórica captura perfeitamente um núcleo do nosso debate de hoje. Com certeza. Seja bem-vindo ao canal Ruá. Hoje a gente vai mergulhar num dos temas que mais gera temor e, sabe, teorias da conspiração na história da humanidade. Moça, nem me fale. Quando o tema é a chamada marca da besta, o imaginário popular já projeta tecnologias futuras, tipo um microchip invisível debaixo da pele. Ou um código de barra sendo escaneado, né? Um sistema de rastreamento global por satélite. Exatamente. A ansiedade gerada é gigante, como se a condenação espiritual tivesse sempre escondida na próxima atualização de software. Sim, num novo documento digital. Mas aqui, no Ruá, nosso compromisso é com a exegese e a história. Será que fomos marcados? Essa é a grande pergunta. Pois é. Antes de olhar para o pulso ou para a tecnologia ao redor, a gente precisa olhar para o texto. A marca da besta não faz sentido sem o seu oposto, que é o selo de Deus. Vamos decifrar os códigos do Apocalipse usando um conjunto de notas de estudo incrível do Projeto Ash. Certo, vamos desvendar isso. Vamos lá. Porque antes de olhar para a tecnologia atual, é preciso olhar para a literatura antiga, para aquelas ruas de poeira de quem escreveu o texto, sabe? Sim, e validar essa abordagem histórica é o ponto de partida inegociável aqui. O gênero literário muda tudo. Explica melhor isso para quem está escutando. Bom, o Apocalipse de João não foi redigido como um almanaque de previsões tecnológicas para o nosso século. Trata-se de uma literatura de resistência. Literatura de resistência? Isso é forte. Muito forte. Foi uma obra escrita para um público muito específico, numa época de uma tensão política e religiosa absurda sob o peso do Império Romano. Certo. Então, para entender a marca, a gente precisa primeiro entender como os leitores originais liam a obra, né? Exato. E para decodificar essa mensagem, a gente tem que entrar no mundo da gemátria. Era uma prática bem comum no grego e no hebraico. Espera um pouco, vamos detalhar essa parte da gemátria, porque, assim, para a mente moderna, isso pode soar super confuso. Como exatamente funcionava essa relação entre letras e números? É que naquela época não existiam os números arábicos independentes que a gente usa hoje, sabe? 1, 2, 3. O próprio alfabeto servia como sistema numérico. Então a primeira letra valia 1, a segunda valia 2, a 10ª valia 10 e ia por aí. Ah, entendi. Então toda palavra escrita tinha uma soma matemática inevitável. Sim, o nome de qualquer pessoa podia ser calculado para dar um número específico. Era uma característica intrínseca da escrita deles. Caramba! Então, quando a gente chega naquela famosa passagem de Apocalipse 13, versículos 16 a 18... Aquela do 666? Isso, que define isso como o número de um homem. O autor não estava criando um enigma impossível, tipo um quebra-cabeça alienígena. De jeito nenhum. Ele estava usando uma matemática linguística que os leitores dele faziam no dia a dia. A visão teológica preterista foca muito nisso. Visão preterista? Sim, é a lente que analisa o texto primeiro pelo contexto histórico do passado. E ela aponta que o número 666 não é um ditador do futuro distante. Tá, então era quem? Era uma referência direta a Nero César, o imperador romano que ficou tristemente famoso por perseguir brutalmente os primeiros cristãos. Olha, eu preciso fazer o papel de cética aqui. Somar letras para chegar exatamente no 666 não parece meio conveniente demais? É uma ótima pergunta, e muita gente questiona isso. Pois é. Como que os acadêmicos têm certeza de que era o Nero e não só uma numerologia forçada que calhou de dar certo? A resposta está na arqueologia dos manuscritos.
Quando você escreve Nero César usando as consoantes hebraicas, que fica N, Rom, Q, S, R, a soma dá exatamente 666. Nossa, certo. Mas a prova mais absurda vem de uma variação textual. Em alguns fragmentos de papiro muito antigos do Apocalipse que descobriram, o número que aparece não é 666, é 616. Sério? 616? Sim, e isso foi um mistério por muito tempo. Até que os estudiosos perceberam que, se você soletrar Nero César a partir da grafia latina N-Rho-Q-S-R, sem aquele N no final... A soma cai para 616. Exatamente. A variação no número acompanha perfeitamente a variação linguística do nome dele. Gente, isso muda completamente a nossa leitura de textos apocalípticos hoje. De repente, o negócio deixa de ser ficção científica e vira um manual de sobrevivência super inteligente. É brilhante, na verdade. É tipo, imagina um código de rádio usado por grupos de resistência em tempos de guerra. Uma ótima analogia. Imagina um grupo rebelde transmitindo algo como a cadeira está encostada na parede. Para o exército inimigo que está interceptando parece loucura, né? Um erro de digitação. Ou uma poesia sem sentido. Sim, mas para quem é da resistência e conhece o código, a mensagem é clara. Significa, o tirano vai atacar, preparem-se. O autor usou a linguagem do Apocalipse exatamente como esse código de rádio para transmitir mensagens contra tiranos sem ser pego. O que é fascinante aqui é esse princípio de que o texto bíblico fala primeiro aos seus leitores originais, no próprio contexto histórico deles. Claro, não faria sentido ignorar o sofrimento de quem estava ali, sendo jogado aos leões, só para falar de código de barras com a gente 2000 anos depois. No Ruá, a gente entende isso. É o respeito com a história, né? Somente depois de entender a raiz é que a gente traz lições para as gerações futuras. Mas assim, tendo desmistificado 666, a nossa análise avança para um detalhe crucial. Algo que aparece antes da marca da besta no texto, mas que costuma ser esquecido. O contraponto perfeito, o selo de Deus. Exatamente. Se a gente olhar lá nos capítulos 7 e 14 do Apocalipse, o texto descreve um selo sendo colocado nos 144.000, que é um número simbólico para o povo de Deus. Sim, e o local onde essa marca é colocada é muito significativo. Ela vai na fronte, na testa. E a testa tinha um peso simbólico gigantesco na mentalidade antiga, né? Não era só anatomia. Sim, a fronte simboliza a mente, o pensamento, a lealdade intelectual, a fidelidade espiritual da pessoa. E o mais legal é a intertextualidade com o Antigo Testamento. Tem uma ligação direta com o livro de Ezequiel no capítulo 9. Bem lembrado. Lá, um anjo recebe a ordem de marcar a testa daqueles que lamentam os pecados e as opressões da cidade. Ou seja, o ponto central é que a marca nunca foi um implante tecnológico, um chip físico ou uma tatuagem visível. É uma identidade espiritual. É o caráter da pessoa, né? Sim, e isso me faz pensar, se a marca de Deus é claramente simbólica e representa essa identidade íntima, por que o senso comum insiste em interpretar a marca da besta como um objeto físico? É uma simetria enorme, né? A gente espiritualiza o bem, mas materializa o mal. Exato. Porque a marca do mal seria uma tecnologia do Vale do Silício. Isso levanta uma questão importante sobre a coerência na leitura. A marca reflete a quem a pessoa serve. A lealdade define a marca. Perfeito. Já que o selo de Deus está na fronte, vamos debater a localização da marca da besta. Vamos lá. O texto diz que ela é colocada na mão direita ou na fronte. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque a mão direita traz um elemento novo. Traz mesmo? Historicamente e teologicamente, a mão direita representa as ações, o trabalho, a prática e a subsistência econômica da pessoa. Enquanto a fronte, como a gente já falou, simboliza a mente, a ideologia, a crença. Sim. E, para o leitor judeu original, isso soava como um alarme cultural imediato. Era um contraste direto, uma paródia sombria do Shema. O Shema, que está lá em Deuteronômio capítulo 6. Que é aquela declaração central da fé judaica. Isso mesmo, onde Deus ordena que as suas leis sejam atadas como sinais. Adivinha onde? Na mão e na testa. Nossa, é muito claro. Isso deu origem àqueles filactérios, né? O tefilim.
Aquelas caixinhas de couro com textos bíblicos que eles amarram no braço e na testa na hora de orar. Exato. O objetivo era lembrar que o amor a Deus tem que guiar as ações, que é a mão, e o intelecto, que é a fronte. Então, quando o império exige uma marca na mão e na fronte, é como se ele criasse uma moeda falsificada. Uma ótima imagem. É um espelho distorcido das próprias leis de Deus. O Estado rouba o lugar do divino. Se conectarmos isso ao panorama geral, a gente vê que era uma exigência estruturada. A conclusão acadêmica das fontes é que a marca da besta é uma anti-adoração. Anti-adoração? Explica isso no contexto da economia da época. Lembra daquela cena que você descreveu no começo, do cara comprando pão? Aham, do incenso no altar de César. Aquilo acontecia muito por causa das guildas comerciais, as chamadas collégia. Tinha a guilda dos padeiros, dos artesãos. E para trabalhar e participar da economia, você tinha que fazer parte delas. Sim, mas as reuniões dessas guildas envolviam banquetes para deuses pagãos e ofertas de incenso para o espírito do imperador. Era uma prova de lealdade ao Estado imperial. Exato. O Estado exigia dominar tanto o intelecto, a fronte, aceitando a ideologia deles, quanto o trabalho, a mão, para você ter o direito de comprar e vender. E se esvaziava a lealdade que deveria ser exclusiva ao divino. É a substituição da soberania divina pela soberania estatal ou materialista. O conformismo com as regras do império garantia comida na mesa, mas custava a alma da pessoa. É muito denso isso. E traz a gente para a síntese da nossa imersão, para o impacto desse conhecimento hoje. Porque as fontes do projeto Ruach promovem uma verdadeira desconstrução do medo. Com certeza. Liberta a mente de muita ansiedade, né? Muita. As pessoas têm medo de receber a marca por acidente, de passar num raio-x ou baixar um aplicativo e pronto, ser marcado. Mas biblicamente isso não existe. As fontes deixam claro que ninguém recebe essa marca por acidente. É uma escolha consciente de lealdade, certo? Certo. É decidir usar o seu suor, a sua mão e a sua ideologia, sua fronte, para sustentar um sistema opressor em troca de conforto. Então, o que tudo isso significa? Significa que idolatria nunca é acidental. O consentimento moral é o núcleo da questão. E isso me lembra da conexão etimológica maravilhosa que tem nas notas sobre o nome do nosso canal, Ruach. Ah, sim. O termo hebraico. Isso, que inspirou todo esse estudo. Ruach significa sopro ou espírito. Estar marcado por Deus é possuir esse fôlego da verdade, é viver sob a ética do reino, independentemente da pressão econômica. É o exato oposto da anti-adoração. O selo de Deus representa a resistência guiada pelo amor e pela verdade. Enquanto a marca da besta simboliza o conformismo absoluto com o sistema opressor. A gente não precisa ter medo de um código de barras. Nem de uma vacina ou de um microchip. O buraco é muito mais embaixo. É ético. Pois é. O resumo final de tudo que vimos hoje é que a lealdade íntima é o que dita de que lado a gente está. E eu gostaria de deixar um pensamento provocativo no ar, para todo mundo ruminar depois de escutar a gente. Por favor, manda ver. Bom, se a marca da besta representa ceder a nossa mente e as nossas mãos a um sistema materialista que esmaga o indivíduo, de que maneira sutis a sociedade moderna já pode estar participando dessa anti-adoração hoje, sem sequer perceber? Nossa, essa é daquelas perguntas que tiram o sono. A quem estamos entregando a nossa fronte e a nossa mão direita no dia a dia, né? Fica o convite à reflexão universal. Com certeza. Pessoal, se este estudo expandiu a mente de quem está escutando, inscrevam-se no Ruach. Deixem aqui embaixo nos comentários, já tinham parado para pensar que o selo de Deus veio antes da marca da besta no texto bíblico? Muito obrigada por acompanhar mais uma análise profunda com a gente. Um abraço a todos e continuem buscando a verdade.